Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje está bem atrasado, né? Mas o programa ao vivo é isso mesmo. Sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje a gente vai tratar aqui da reforma da Previdência. Eu acho que a gente não precisa nem de florear muito, a gente precisa começar o programa e falar de fato o que está acontecendo no Brasil e a proposta do governo federal para fazer essa mudança na legislação, né? E para discutir esse assunto está aqui a doutora Nayara do IEPREV, especialista, o pessoal do IEPREV que é especialista em direito previdenciário, em estudos previdenciários também. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, doutora Nayara. É um prazer estar aqui, Betão, novamente, passando informações desse momento assim, crítico da nação, que é a reforma da Previdência, novamente, né? Doutora Bruna, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer te receber. A gente vai falar um pouquinho dos reflexos disso na vida dos trabalhadores, né? Que eu acho que é muito importante conversar um pouquinho, falar um pouquinho dos reflexos que vai dar no direito do trabalho também, né? Boa tarde, Betão. Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar de retirada de direitos, infelizmente. Não é brincadeira, né? Essa luta não para, né? Desde quando o programa começou que a gente fica nessa luta, né? Mais direitos ou menos direitos, né? Doutora Nayara, o que a gente pode esperar dessa proposta de reforma da Previdência? Ontem nós discutimos aqui a lei anticrime, né? O projeto de lei anticrime. E hoje a reforma da Previdência. A gente vai seguir debatendo todos esses temas polêmicos aí. Como é que a gente pode esperar dessa reforma da Previdência? Olha, essa reforma, ela vem, né, assim, como uma promessa de campanha e ela já vem sendo discutida, na verdade, a possibilidade de reforma da Previdência há aproximadamente 2, 3 anos, né? No governo da Dilma já tinha medidas provisórias com certas pequenas reformas na Previdência. O Temer, né, também propôs uma proposta, né, de alteração da Constituição, a PEC 287 de 2016, e agora novamente o Bolsonaro, né, vem com uma proposta totalmente reformulada. Tem alguns pontos ou outros que foram utilizados da proposta anterior, mas ela é muito detalhada. Tá? A extinção da aposentadoria por tempo de contribuição já era prevista, o governo anterior já tinha essa intenção de acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e ter somente uma aposentadoria por idade. Tá? Aumentou também o tempo mínimo de contribuição para aposentadoria por idade, que hoje é 15 anos, e com essa nova proposta, para se aposentar por idade, precisará de um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. Altera também questão referente à pensão por morte. Hoje a pensão por morte ela é concedida para os dependentes num percentual de 100%, e com essa proposta de alteração da Constituição, o percentual devido a título de pensão por morte será 50% mais 10% por dependente, ou seja, se o cônjuge, né, o esposo vier a falecer, a esposa ou o companheiro ela vai receber somente 60% do valor a que ela teria direito a receber caso o esposo ou o companheiro falecesse na data de hoje. Tem alteração também com relação ao BPC, benefício de prestação continuada, né, que hoje é um salário mínimo a partir de 65 anos para o idoso, e tem essa alteração, essa proposta de que seja devido esse salário mínimo somente a partir dos 70 anos de idade, e também um benefício que eles criaram relacionado ao BPC, que é a transferência de renda para o idoso acima de 60 anos. Então são vários detalhes que precisam ser abordados, que precisam ser elucidados para a população não ficar em dúvida. E outra coisa muito importante, é uma proposta de reforma à Constituição. Ou seja, muita coisa ali pode sofrer mudanças na Câmara, né, Nacional, ou mesmo no Senado. Então a população não precisa entrar em certo desespero para fazer um requerimento de um benefício antes de ser, né, aprovada essa reforma. O ideal é procurar sempre uma orientação, saber se já tem direito a se aposentar ou a receber algum benefício, para saber se essa pessoa de fato será atingida pela reforma da Previdência. Doutora Nayara, os militares entraram nessa proposta? É uma promessa de campanha também, né? Mas nessa proposta os militares das Forças Armadas não estão incluídos.
Tá? O presidente ele até informou que até o dia 20 de março ele enviará ao Congresso Nacional uma proposta, né, de previdência para os militares das Forças Armadas. Atualmente, o militar das Forças Armadas ele não contribui para custear a aposentadoria dele. Ele contribui somente para deixar um benefício de pensão por morte. É uma contribuição num percentual muito menor. Então, os militares das Forças Armadas ainda não foram incluídos na reforma da Previdência, mas há a promessa do governo de que seja enviada para o Congresso Nacional até o dia 20 do mês que vem, 20 de março, a proposta de reforma para eles. Um detalhe muito importante é que o Rodrigo Maia já informou que não vai tramitar a proposta de reforma da Constituição com relação à Previdência, enquanto esse texto da Previdência dos militares não chegar ao Congresso Nacional. Como é que é esse sistema da contribuição? Mudou de 15 para 20 anos, mas o valor é integral, ou seja, a pessoa vai aposentar com 20 anos de contribuição e com 100% do salário. Como é que é esse? Eu ganho um salário mínimo. Ela vai ter no mínimo 20% de contribuição. 20 contribuições, né? 20 anos de contribuição. Ela vai ter direito a quantos por cento do salário mínimo? Olha, esse detalhe, essa informação com relação ao salário mínimo é muito importante. A proposta de reforma da Constituição, ela não altera o que já é previsto na legislação, ou seja, nenhum segurado ele vai receber benefício menor que o salário mínimo, ou seja, se ele contribuir a vida toda sobre o salário mínimo, o valor mínimo que ele vai receber é o salário mínimo em vigor na época, e o valor máximo de benefício previdenciário que ele vai receber é o teto do INSS, que hoje é R$ 5.839,45. A questão do cálculo do valor da contribuição é a seguinte: hoje, o segurado, para se aposentar, o cálculo do benefício dele, ele leva em consideração todos os salários de contribuição de julho de 94 até a data do requerimento da aposentadoria, atualiza esses valores para a data do requerimento do benefício e descarta, depois dessa atualização, descarta as 20% menores contribuições, ou seja, é uma média aritmética simples com descarte de 20% das menores contribuições. E para a aposentadoria por tempo de contribuição, hoje, tem a incidência do fator previdenciário. O fator previdenciário ele não incide hoje também para as aposentadorias por idade. O que vai ocorrer, o que vai mudar com a reforma da Previdência caso ela passe? A proposta do governo é que não tenha mais uma aposentadoria por tempo de contribuição com 30 anos de contribuição mulher ou 35 anos de contribuição homem, e que tenha somente uma aposentadoria por idade, para a mulher aos 62 anos de idade, para o homem aos 65 anos de idade e com um tempo mínimo de contribuição de 20 anos. No cálculo do benefício, o que muda? Na proposta de reforma da Constituição, com relação a essa reforma da Previdência, o cálculo do benefício será o seguinte: 60% será a média aritmética toda, de todo o período contributivo do segurado, sem o descarte das 20 menores contribuições. Feito essa média das contribuições, de todas as contribuições desse segurado de julho de 94 até o requerimento, não descarta as 20% menores contribuições, e a partir daí será utilizado 60% desse valor e acrescido a 2% a cada ano trabalhado do que passar dos 20 anos. Por exemplo, se o segurado trabalhar somente 22 anos, o valor do benefício dele final será 62% da média de contribuição dele. Se ele trabalhar ali 22 anos, será 64% da média das contribuições dele. E para o segurado ter direito a 100% da média aritmética dele, ele terá que contribuir durante 40 anos de contribuição. Uma questão muito importante e interessante que essa PEC prevê é que ela não prevê uma limitação a 100% da média das contribuições. Ou seja, se o segurado ele trabalhar durante 46 anos de contribuição, ele receberá 102% da média dele. Tá? Se ele trabalhar ali até 45 anos de contribuição, o valor ali da média, do valor do benefício dele será 110% da média. Só que lembrando que esse valor aí de 110% da média, ele será limitado ao teto do INSS. Nenhum segurado do INSS, em hipótese alguma, receberá um valor de benefício maior que o teto do INSS. Mas há a possibilidade do percentual ali da média que ele receberá de ser acima de 100%. Isso será interessante para aqueles segurados que, por exemplo, a média das contribuições dele deu 3, 4, 5 mil reais abaixo do teto do INSS, porque ele terá margem de receber ali uma porcentagem a mais, estando abaixo do valor do teto do INSS.
tem alguma proposta para a capitalização dessa aposentadoria? Virar título de capitalização? Você, passar isso para o sistema financeiro? Sim, sim. Há uma proposta, sim. Isso tem que ser bem analisado, porque hoje o sistema da Previdência Social, ele é de repartição simples. O que é isso? A pessoa que trabalha hoje, ela trabalha e contribui para o INSS para manter o benefício daquele segurado que já está aposentado, que já está recebendo benefício previdenciário, seja auxílio-doença, pensão e aposentadoria. Então, para mudar esse regime, que hoje é financiado pelas contribuições do próprio trabalhador, do jovem que trabalha hoje, tem que ser analisado e repensado. O que o governo está pretendendo é para os novos segurados, para as novas pessoas que se filiarem ao regime geral de previdência social, ter eventualmente essa mudança para o regime de capitalização. Esse regime de capitalização é justamente o que você falou. A pessoa ela vai contribuir para um fundo próprio dela e terá um fundo de investimento, um fundo de previdência que fará investimentos com esse valor, com esse dinheiro que você investiu, com essa contribuição que você investiu, e ao se aposentar, você utilizará desse fundo. Uma questão muito importante, eu até estava escutando um podcast, né, vindo para cá, e um comentarista estava falando justamente esse detalhe do regime de capitalização. Porque hoje, se tem rombo na Previdência, quem arca com esse rombo é a União. Ou seja, a pessoa ela não vai deixar de receber aquele valor de benefício. Se ela aposentou recebendo R$3.000, todo ano terá correção monetária e sempre será pago aquele valor para ela, para mais, em razão da correção monetária. Agora, com a questão da capitalização, se você formou um fundo seu ali, por exemplo, de R$100.000, aquele fundo seu, quando você optar por fazer o resgate ou eventualmente receber o benefício definido dele, quando aquele fundo acabar e você ainda estiver vivo, o que você fará? Então, a questão da capitalização é justamente isso, porque você faz um fundo para você e você tem a opção, eventualmente, de fazer um resgate ou de receber esse benefício, mas esse fundo, ele não leva, talvez, em consideração que hoje, no nosso regime de repartição simples, quem arca com eventual déficit é a própria União. Isso seria bom para a União, mas em um lado seria bom para a União, mas seria ruim para o segurado. Porque hoje, infelizmente, o brasileiro, a população em geral, não tem essa educação financeira. Então, para eventualmente guardar mais dinheiro, além daquele que for investido para a Previdência Social, para ter esse fundo de aposentadoria dele, complementar esse fundo de aposentadoria dele. Dona Era, o INSS é superavitário? Olha, a Previdência Urbana, pelos cálculos que são feitos, né, e inclusive a conta mostrada pelo governo, a Previdência Urbana, ela é superavitária. O que acontece é que quando se fala em déficit da Previdência, inclui no mesmo cálculo as aposentadorias dos segurados especiais, que hoje não têm contribuição, e também inclui nesse cálculo os benefícios assistenciais, mais conhecido aí o benefício de prestação continuada, LOAS, né, que a pessoa ela nunca contribuiu para o INSS, e se ela se encontrar desamparada hoje aos 65 anos de idade e tiver uma baixa renda, ela vai receber um benefício sem nunca ter contribuído. Então, ao você colocar no mesmo cálculo Caixa da Previdência Social Urbana, que é contributivo, com os benefícios que não são contributivos, infelizmente aí você tem o déficit sim, tá? Doutora Bruna, hoje nós somos privilegiados, é uma aula hoje, né? Tem algum dispositivo que afeta algum direito dos trabalhadores? Sim, Betão, nós devemos analisar essa questão da reforma da Previdência, que é substancial na área previdenciária, mas com os olhos atentos à área trabalhista também, porque ela traz alterações na questão trabalhista, nas relações entre empregador e empregado, especialmente quando eu falo isso, eu falo daquele trabalhador que já é aposentado e continua a trabalhar. Nesse aspecto, nós podemos observar que existe uma retirada de direitos, ao passo que aquele trabalhador aposentado, qual que é a regra hoje? O que vigora hoje? O trabalhador aposentado, ele tem direito aos 8% e
dos recolhimentos e, além disso, tem direito à indenização do FGTS, no caso de dispensa, 40%, né? A multa de 40%. Caso essa proposta venha a ser aprovada, haverá a retirada desses dois direitos. Um que está previsto, inclusive, no artigo 7º da Constituição, que fala que todos os trabalhadores têm direito ao FGTS, e o outro que está no artigo 10 do ato da DCT, ato de disposições constitucionais transitórias. Então, na área trabalhista, nós podemos ressaltar esse ponto. Vai ser indubitavelmente uma perda de direitos para esses trabalhadores aposentados que vão continuar no mercado de trabalho. E o que pode ocorrer é que esse trabalhador ele pode ser utilizado como moeda de troca. Moeda de troca em relação ao jovem que está entrando agora no mercado de trabalho e que o empregador terá que fazer essas contribuições. Então, involuntariamente, ele estará substituindo a mão de obra de um trabalhador jovem, que, ao passo que nós temos um índice de desemprego muito grande, deixaria de entrar no mercado de trabalho em virtude do empregador privilegiar a contratação de um trabalhador aposentado que continua prestando os seus serviços. Ô Bruno, a gente pode imaginar que no mundo o campo trabalhista, os trabalhadores estão sofrendo um ataque sistemático do capital ou do sistema capitalista, ele vem atacando os direitos dos trabalhadores no mundo inteiro? Bom, nós podemos fazer uma análise mundial, inclusive inserindo aí o paradigma da globalização, e perceber que realmente é uma retirada de direitos que vem ocorrendo em todo uma esfera global. Sem dúvida, essas reformas que ocorreram aqui já ocorreram nos países da União Europeia. Eu sempre trago o exemplo da Itália, porque eu estudei um pouco do direito italiano. E, inclusive, a nossa situação do direito previdenciário é muito similar ao direito, o que ocorria na Itália há 15, 20, 30 anos atrás. E ocorreram reformas justamente porque o nosso direito é similar, as nossas reformas também são parecidas, né? Expectativa de vida aumentando cada vez mais, o sistema realmente não se sustenta porque o índice de fertilidade, ele vai diminuir. Então, as famílias elas passam a procriar menos, fazendo 1,5 filhos, né, por família, e o sistema ele necessita do jovem trabalhador para poder se sustentar, né, sustentar os benefícios que estão vigentes, né, aquelas pessoas que já se aposentaram. Por isso que é uma tendência mundial, sim. A globalização ela faz com que a dinâmica ela seja muito similar no mundo inteiro. E o capital hoje ele é transnacional também, não tem mais um local definido. Específico, né? Doutora Nayara, aposentadoria por invalidez. Sim, teremos mudança na aposentadoria por invalidez também, justamente com relação a eventual tempo de contribuição e cálculo do valor do benefício também. Hoje, o segurado que ele se aposenta por invalidez, o valor do benefício dele é 100% da média. Por exemplo, se a média das contribuições dele deu R$ 2.500, ele vai receber R$ 2.500. Não tem incidência do fator previdenciário, é 100% da média. Sendo aprovada a reforma da Previdência, a regra de cálculo muda. Detalhe, hoje também tem um descarte dos 20% menores contribuições. Então, aprovando essa proposta de reforma da Constituição, o cálculo do benefício será o mesmo da aposentadoria por idade, ou seja, 60% da média vai partir desse pressuposto, e a média sem considerar descarte nenhum, e vai aumentar 1% a cada ano trabalhado aí, entendeu? 1 ou 2%, salvo engano, a cada ano trabalhado aumentar 2%, desculpa, 2% a cada ano trabalhado a partir dos 20 anos de contribuição. Infelizmente, o que a gente percebe hoje é que a quantidade dos benefícios por incapacidade, seja auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, eles são concedidos de modo, digamos, precoce. Às vezes a pessoa ela tem 9 anos de contribuição,
11 anos de contribuição. Então, assim, ela não teria, né, a maioria dos benefícios por incapacidade hoje, o segurado ele não tem mais de 20 anos de contribuição. Ou seja, sendo aprovada essa reforma, o valor do benefício daquele segurado será 60% do benefício. Da média dele. Se ele receberia hoje R$ 2.500, de uma média normal de 100%, ele vai receber 60% disso, caso ele não tenha 20 anos de contribuição, tenha menos de 20 anos de contribuição. Só será aí um valor um pouquinho maior se ele tiver aí 22, 23, 24 anos de contribuição, que vai aumentar 2% a cada ano trabalhado. O parâmetro continua sendo o salário mínimo? O mínimo que o segurado vai receber é o salário mínimo. Ou seja, se a média se a média daquele segurado for um salário mínimo, essa regra de cálculo aí de 60% e aumenta 2% a cada ano trabalhado é descartada, porque o menor valor que aquele segurado pode receber é o salário mínimo. Se a média dele deu lá R$ 500 e ele tem 11 anos de contribuição e o benefício dele é um benefício de aposentadoria por invalidez, ele não vai receber 60% de R$ 500, ele vai receber o salário mínimo, porque ele não pode receber menos que o salário mínimo. Isso vale também para contribuição de 20, quem contribui com 20 anos e quem contribui 40 anos. Exatamente. Vale a mesma coisa, o mínimo é o salário mínimo. O mínimo é o mínimo, não tem como, o mínimo é o mínimo e o máximo é o teto do INSS, hoje R$ 5.839,45. Aposentadoria especial. A aposentadoria especial... E isso é uma peculiaridade dessa área que é mineradora, né? Sim, exatamente. A aposentadoria especial é assim, é muito peculiar. Hoje, a aposentadoria especial, o segurado ele não precisa ter uma idade mínima para se aposentar. Ele precisa preencher os requisitos, as condições para se aposentar de modo especial aos 15, 20 ou 25 anos de contribuição, dependendo do agente agressivo e da área que ele atua. Por exemplo, aquele segurado que ele trabalha na frente de mina subterrânea, a aposentadoria hoje dele é com 15 anos de contribuição, independente da idade. E o que o governo ele prevê, né, nessa reforma da Previdência, e que já tinha uma certa previsão na proposta enviada pelo Temer, é relacionado a colocar uma idade mínima para essa aposentadoria especial. Ou seja, essa idade mínima ela partiria dos 51 anos de idade para aquele segurado, né, que vai se aposentar aos 15 anos de tempo de contribuição especial, depois 56 anos de idade para o segurado que se aposentaria aos 20 anos de contribuição e, salvo engano, 61 anos de idade para aquele segurado que vai se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição. Tá? O que a gente tem que analisar aqui é porque muitas das vezes o segurado ele entra no mercado de trabalho, às vezes cedo, por exemplo, o segurado que entrou no mercado de trabalho com 20 anos de idade e trabalhou toda a vida dele ali, os 15 anos dele, na frente de mineração, lá na mina subterrânea, ele se aposentaria aos 35 anos de idade. Justamente por conta daquela atividade dele que é insalubre. Muitas das vezes esse segurado, quando ele se aposenta, infelizmente a expectativa de vida dele é muito menor do que a expectativa de vida geral, justamente por conta das doenças, né, respiratórias, entre outras, que aquele segurado ele pode ter. Então, o governo, ele colocando agora uma idade mínima de 51 anos para a pessoa se aposentar numa atividade especial que dá direito a ela a 15 anos de contribuição, ele está penalizando aquele segurado. Aquele segurado ele vai ter que trabalhar muito mais ou deixar para entrar no mercado de trabalho num momento muito tardio para receber essa aposentadoria aos 51 anos de idade. E detalhe, essa idade, ela começa aos 51 anos, 56, 61, mas ela vai aumentando até atingir ali uma quantidade de pontos. Não é uma idade fixa para aquele segurado se aposentar. A tendência é ter essa idade e aumentar essa idade ainda mais. Essa parte ficou muito cruel? Ficou muito cruel, com certeza, porque o objetivo da aposentadoria especial é justamente retirar aquele segurado, aquele trabalhador do ambiente insalubre, do ambiente perigoso que ele está, justamente em razão de eventual agente químico, físico ou biológico que ele está sujeito, e poupar a saúde dele para ele ter uma sobrevida ali ainda. Tá? E com essa proposta de ter essa idade mínima, infelizmente, se o segurado ele começar a trabalhar muito cedo num ambiente insalubre que daria direito a ele uma aposentadoria com 15, 20 ou 25 anos de contribuição, ele será penalizado porque mesmo completando esse tempo mínimo de contribuição, ele não poderá se aposentar em razão da idade. Ele sofrerá ali, eventualmente, às vezes fora do mercado de trabalho, mas sem direito a receber um benefício previdenciário de aposentadoria. Bom, deixa eu fazer um intervalinho aqui, a gente toma uma aguinha, daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Cultura geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos.
Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente liga, deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Tem que pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. O bloco vem aí, nós estamos esperando concentrados e a caráter. Nova Lima é uma cidade histórica e tem que valorizar a cidade, entendeu? O Carnaval de Nova Lima é fundamental. É um dos melhores de Minas Gerais. E isso é muito importante pra gente, né? Melhor do Brasil! A estrutura tá ótima. Viva o Carnaval de Nova Lima e o povo novalimense. Eu amo demais a cidade. Com sol, com chuva, Carnaval de Nova Lima é 10. A prefeitura também tá de parabéns por manter a tradição do Carnaval de Nova Lima. Obrigado, viu? Bom demais! Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral, doutora Bruna, o que o trabalhador pode esperar daqui para frente? Muita luta com o fim do Ministério do Trabalho, esse ataque à Justiça do Trabalho. O que o trabalhador deve esperar daqui para frente? A gente vai discutir aí no seminário, né, esse acidente de Brumadinho, falamos aqui de uma série de coisas e tal, vamos tratar lá também. Mas existe, dos recortes que eu fiz é que teve 2 acidentes gigantescos, né? E o sindicato dos mineradores nem apareceu, a gente nem vê mais falar em sindicato, né? E eu lembro que quando nós fizemos algumas pautas aqui no programa, inclusive no rádio, né? Eu sempre falei que o sindicato, eu tenho um documentário aqui em Nova Lima, que roda muito da década de 80, na época da mineração, a mineração Mover estava nativa ainda aqui na cidade, e tinha um senhor que chamava José Militão, né, saudoso José Militão, e ele era diretor do sindicato. Aí eles perguntam para ele o que significava o sindicato para o trabalhador. Ele naquela época ele falou assim: o sindicato é para o trabalhador como um pai, né? Então uma família, naquele contexto familiar, uma família sem pai é uma família desamparada. Um trabalhador sem o sindicato é um trabalhador desamparado. É por aí ainda, a gente consegue enxergar dessa forma ainda que o trabalhador está fragilizado por falta talvez dessa instituição que é tão importante, não só no direito brasileiro, nas relações de trabalho do Brasil, mas no mundo inteiro, né? Sim, sem dúvida ele está em um momento de muita vulnerabilidade, muita fragilidade, mas eu acredito que não só em virtude da ausência do sindicato. O que está ocorrendo, que nós podemos perceber em uma análise crítica, é uma desconstrução de todos os direitos sociais de um modo geral, né? Iniciando pela reforma trabalhista, e a reforma ela altera pontos fundamentais, pontos estruturais do direito do trabalho em si, com esse esvaziamento, esse esfacelamento do sindicato, mas isso foi apenas um ápice. Nós já vivenciávamos isso com a terceirização, nós já observávamos uma pulverização da classe trabalhadora. E o trabalhador terceirizado, por exemplo, ele não tem como se identificar como classe trabalhadora, porque existe uma concorrência, uma competição ali entre o trabalhador que tem o vínculo direto com a empresa
tomadora de serviço e aquele que está ali prestando serviços. Isso vai acirrar a competição entre eles e vai fazer com que eles não tenham uma união. E hoje também nós temos outras modalidades de trabalho, né? O teletrabalho. Não podemos pensar mais naquele trabalhador que está em uma fábrica, geograficamente falando, né, no mesmo meio ambiente, para poder discutir suas mazelas, discutir os seus sofrimentos, e dessa discussão surgir aquele sentimento de união. Nós devemos pensar em um novo sindicato. E essa é realmente uma das razões que vem propiciando a desconstrução dos direitos sociais. E, sem dúvida, é uma perda imensurável para o direito do trabalho, porque o direito do trabalho só é forte se o sindicato for forte. Doutora Nayara, auxílio-doença, mantém a mesma coisa? Como é que fica o auxílio-doença? É a mesma questão da aposentadoria por invalidez, né? Os benefícios por incapacidade. A regra de cálculo, ela será a mesma, será mudada caso essa reforma ela passe. Então, se o segurado ele está incapacitado e ele tem 6 anos de contribuição somente, o valor do benefício dele será 60% da média aritmética simples dele, limitado, claro, ao salário mínimo. Tá? Então, assim, a regra de cálculo será a mesma para todos os benefícios. 60% mais 2% a cada ano que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Isso vale para os benefícios por incapacidade, para a aposentadoria, todos os tipos de benefícios. Nós falamos do BPC, você fez uma pincelada assim no BPC, benefício de prestação continuada, que são as pessoas que de fato precisam muito do benefício, né? Como é que fica o BPC? Existe algum ataque ou existe algum benefício? Queria só fazer também um recorte, que a gente estava falando nos bastidores, que a Previdência precisa ser, de fato, ao longo do tempo, do prazo, ela precisa ser revista mesmo, né? Porque exatamente. A gente precisa readequar a modernidade também, né? Não existe mal nenhum em fazer reforma da Previdência também não, né? Sim, são necessárias, as reformas são necessárias, mas precisa de um amplo debate. Tá? Com relação ao benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial, ele não é um benefício previdenciário, ou seja, ele não precisa de nenhuma contribuição do segurado para que ele venha receber. E esse benefício ele é devido ou para pessoa idosa ou para pessoa, digamos que incapacitada, doente ou inválida, tá? Quando o segurado, uma pessoa, ela recebe esse benefício em razão de uma incapacidade, de uma invalidez, ele não precisa ter uma idade mínima para receber esse benefício, tá? Ele só precisa de idade mínima, de fato, para o idoso. Hoje, esse benefício de prestação continuada, ele é concedido para o idoso e para essa pessoa inválida, incapacitada, no valor de um salário mínimo, tá? O idoso hoje, 65 anos de idade. Caso essa proposta de reforma da Previdência ela passe, a intenção do governo é que esse benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo, ele seja devido somente para o idoso a partir dos 70 anos de idade. E para aquele idoso que tem menos de 70 anos de idade, como que ele fica? Nesses casos, a proposta de reforma da Constituição, ela utiliza o seguinte termo, benefício de transferência de renda, não benefício de prestação continuada, transferência de renda para aquele idoso que tem entre 60 anos de idade e 69 anos de idade. E o valor inicial desse benefício será de R$ 400 apenas. Detalhe para esse caso, hoje o idoso com 65 anos, ele recebe um salário mínimo, né, a título de benefício assistencial. O idoso entre 60 e 64 anos, ele não tem direito a receber nenhum benefício de prestação continuada, tá? O que ele recebe, eventualmente, é um Bolsa Família, que é um benefício muito menor. Ou seja, esse idoso que tem idade entre 60 anos e 64 anos de idade, ele terá essa vantagem de ter esse benefício aí de R$ 400, o valor inicial, mas em contrapartida é desvantajoso para aquele idoso que hoje receberia um salário mínimo aos 65 anos de idade e ele só terá esse salário mínimo aos 70 anos de idade. Ele terá essa renda aí mensal dele diminuída para R$ 400. A legislação, ela prevê, a proposta de reforma da Constituição, ela prevê esse valor inicial de R$ 400, mas uma lei complementar será editada para definir essa gradação
variação de valores aí de acordo com a idade do segurado. 61, 62, 63 anos, não será esse valor único de R$400 para todos. Uma lei complementar vai alterar esses valores e definir valores de acordo com a idade dessa pessoa, entre 60 e 69 anos de idade. Até que essa lei ela entre em vigor, será R$400. Uma questão muito importante com relação a esse benefício de prestação continuada é o critério para a concessão dele, né, que é a questão da miserabilidade. O grupo familiar ali, a renda per capita tem que ser até 1/4 do salário mínimo, e a proposta de reforma da Constituição, ela traz um plus ainda nessa questão de auferição da miserabilidade, que é o patrimônio familiar ali, o patrimônio de todo mundo, tem que somar no máximo R$98 mil, que é a faixa 1 ali do projeto Minha Casa Minha Vida. Uma questão muito importante, que assim a gente fala num tom de crítica, é que essa constitucionalização, digamos assim, do critério de miserabilidade, dessa questão da renda per capita ali ser no máximo 1/4 do salário mínimo para aquela pessoa ter direito a receber o benefício assistencial, o BPC, o próprio STF, Supremo Tribunal Federal, em 2013, ele já tinha declarado esse critério de 1/4 do salário mínimo como critério de miserabilidade inconstitucional. Ou seja, o próprio STF, o guardião da Constituição, ele já entendia que esse critério de 1/4 do salário mínimo, ele tinha que ser flexibilizado, deveria ser levado em consideração as demais contas daquele segurado que ele tem a pagar, os gastos mensais que ele tem, para que seja oferido de fato, caso a caso, essa questão da miserabilidade. E o que o governo agora traz? Ele traz uma constitucionalização de algo que o próprio Supremo Federal já tinha falado que era inconstitucional. Pensão por morte. Outro detalhe importante, são vários detalhes importantes, todos os benefícios terão alteração. Pensão por morte hoje é concedida no percentual de 100% do valor do benefício, né, que aquele segurado teria direito a receber. Caso essa reforma passe, e isso já era intenção da reforma, da proposta de reforma tanto do Temer quanto de uma medida provisória editada no governo da Dilma também, caso passe essa reforma da Previdência, o valor do benefício ele partirá de um percentual de 50%, mais 10% por dependente. Ou seja, um exemplo assim, grotesco, mas que deve ser levado em consideração. Por exemplo, se o valor do benefício fosse R$1.000, então a pensionista, se tiver somente um dependente, se tiver somente a pensionista, a viúva ou a companheira, ela receberia R$600. Um exemplo, tá? Nenhum benefício ele pode ser menor que o salário mínimo. É só para ficar assim em números redondos. Se o segurado fosse receber R$1.000, o valor da pensão com um dependente somente seria R$600. E 2 dependentes, R$700, aumentando 10% a cada dependente, atingindo o limite máximo, claro, de 100%. Tá? Então, um detalhe muito importante aí que tira o valor do benefício caso aquele segurado do INSS não tenha aí 4, 5 dependentes. Uma polêmica aqui, auxílio reclusão. Muda? Muda. Auxílio reclusão, né, ele já estava na mudança na medida na MP 871. Né, na medida provisória que foi editada pelo governo federal agora em janeiro. O auxílio reclusão, ele não tinha uma previsão assim de carência, digamos assim. E agora, com essa medida provisória, o segurado recluso ele tem que ter no mínimo 24 meses de contribuição para ter direito, né, para o dependente dele, na verdade, ter direito a receber eventual auxílio reclusão. E outro detalhe, para o auxílio reclusão, antes, qual que era o critério de renda? O segurado, né, o recluso, o preso, a última contribuição dele deveria ter gerado ali no máximo num valor de, salvo engano, de R$1.300 e poucos. Tá? E agora não será considerado somente a última contribuição dele, será essa média contributiva aí dele que não pode ultrapassar esse valor de cerca de R$1.300. Então tem essa mudança aí, mas que já havia sido inserida nessa medida provisória recente, que é agora de meados de janeiro também, é a MP 871. Doutora Bruna, nós podemos ter esperança? Esperança sempre. Bom, vamos convidar o pessoal para o seminário? Sim. Nós vamos fazer um seminário, vai ser dia 13, né? Dia 13 de março, às 18h30, no edifício Espátio, no centro de Betim, na rua Santa Cruz,
número 402, 15º andar. Vamos tratar lá de todos os aspectos aí, pelo menos bons, os aspectos mais importantes, né? Com relação ao acidente de Brumadinho, vai ter ali os aspectos psicológicos, os traumas que são causados. Nós vamos discutir também com o engenheiro de segurança, né? As possibilidades, né? De segurança, né? Na área de trabalho. O que poderia ter sido feito, o que pode ser feito em outras barragens, né? Medidas preventivas. As medidas preventivas, né? Doutora Bruna, doutor Lucas também vai estar lá e a gente vai discutir várias coisas, né? Vamos deixar o convite aberto aqui para a doutora Nayara também, né? Pode deixar, vamos comparecer. Doutora Nayara, nós podemos ter esperança com relação a essa reforma da Previdência? O que a gente pode... O que o IEPREV já tem mais ou menos pensado, né, com relação a estudos previdenciários aí, para que a gente possa dar um alento aí para a população? Deixa esse recado pro pessoal. Sim, sim. Esperança, como a minha nobre colega aqui informou, esperança sempre, né? A última que morre. O importante, né, que o IEPREV tem feito e orientado também os próprios segurados é com relação a cursos, tá? Que a gente sempre disponibiliza, inclusive videoaulas. E o nosso presidente, o doutor Roberto de Carvalho Santos, ele esteve ontem, né? Segunda-feira, foi ontem. Foi. Ele esteve ontem lá no Senado Federal, numa audiência pública, no Senado, não se me engano, foi na Câmara, numa audiência pública discutindo justamente essa proposta de reforma da Constituição. Então, o que está ao alcance do IEPREV, nós temos feito, participado de audiência pública, seja em Brasília ou aqui, feito, obviamente, manifestos e críticas com relação a essa reforma da Constituição, essa reforma da Previdência. Reformar é preciso, sim, né? Isso em todas as áreas e em todos os aspectos, mas antes de surgir uma reforma e ela ser aprovada, é necessária discussão com todas as entidades, né, envolvidas, com o trabalhador, os representantes da classe trabalhadora, dos segurados contribuintes do INSS, para que se chegue num termo não tão injusto, mas num termo que seja sustentável em razão do aumento da expectativa de sobrevida do segurado. Tá? Essa questão de extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, em partes, é algo que já era esperado, isso já aconteceu em diversos países, e a Previdência Social está aqui para cobrir riscos sociais, ou seja, invalidez, morte, velhice. O tempo de contribuição ele não é um risco social. O risco social que a Previdência está cobrindo e está corrigindo isso é justamente a velhice, a idade. Precisa reformar, mas precisa ter muito debate, porque tem muitos pontos ali na proposta de reforma da Constituição que são muito desvantajosos e muito desfavorável para o segurado, para o contribuinte. Bom, muito bem. Chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, né? Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço e até amanhã. Não perca amanhã um debate super interessante, continuando com a lei anticrime amanhã também. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.